Amém, meus irmãos. Você que ofertou, dizimou ao Senhor com alegria e gratidão. Pega a sua Bíblia agora, abra lá no profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 5 ao 11, a resposta de Deus. Verso 5 ao 11 de Abacuque, capítulo 1. Nosso terceiro sermão aqui, tá, irmãos? A Bíblia é sempre atual. Sempre atual, meus irmãos. Um dos maiores gritos da humanidade sempre foi: queremos justiça. Queremos justiça. Todo período eleitoral, quando começa a aparecer aquelas propagandas eleitorais, que desde menino eu vejo e escuto na propaganda, é legal demais na propaganda. Se a gente pudesse morar dentro da propaganda, era o novo céu, nova terra. A justiça reina nas propagandas. Mas a realidade é outra. E todas as vezes que o povo é dado a ele voz, uma das coisas que ele mais pede é justiça. E não tem problema nenhum em pedir justiça. Não tem problema nenhum. Aqui nós começamos no panorama, e especificamente no primeiro sermão, do verso 1 ao 4, o profeta Abacuque clamando por justiça. Ele faz o diagnóstico dele, ele percebe que a situação não está legal, e aí ele vai para Deus e diz: Deus, tem violência aqui. Foi isso que ele disse no verso 2. Até quando eu vou ficar gritando violência? Deus, até quando clamarei por ajuda? Até quando? Até quando? O teu silêncio me apavora. O teu silêncio me deixa em profunda aflição. Até quando? Até quando? Esse foi o sermão passado. Que era o silêncio de Deus que incomodava Abacuque. E muitas vezes incomoda a gente. E nos tempos que a gente vive, muitos cristãos, eu sou um deles, que vejo a injustiça acontecendo no mundo e principalmente no nosso país. Injustiça. Injustiça para tudo que é lado, em todas as dimensões. E como Abacuque, nós devemos fazer o diagnóstico e enxergar de fato que nós estamos vivendo um tempo de tamanha e numerosas injustiças. E Deus, onde está? Até quando, Deus? Ouve-nos, Senhor. Estamos clamando, estamos gritando. Hoje um monte de gente, né, lá em São Paulo ficou gritando: justiça, justiça, queremos justiça, queremos justiça. Fala, Deus. Que privilégio, hein, irmãos? Aqui nós, da Igreja Bíblica Monte Sião, vamos ouvir Deus responder a um injustiçado. Abacuque. A mim, a você que se sente injustiçado, Deus vai responder. Deus vai quebrar o silêncio, meus irmãos. Mas se segure nas cadeiras aí, tá? Deus vai falar e vai trovejar. Quer ouvir minha voz? Quero. Quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor? Quantos aqui? Querem ouvir? Vamos embora. Lá vai. Verso 5. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe,
voam como águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajuntam areia, zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Curve a sua cabeça. Vamos pedir a Deus que nos faça entender a sua voz, a sua fala, o seu querer. Deus, tem misericórdia de nós. No meio de tanta injustiça, estamos aqui como Abacuque, Deus. Muitas vezes, literalmente como ele, dizendo: até quando? Quantas vezes as nossas orações não foi assim? Senhor, eu estou clamando, clamando, e o Senhor não vem nos salvar, vem nos socorrer. Senhor, eu estou gritando, até quando eu vou gritar violência? E o Senhor não vem nos salvar. O Senhor não nos ouve. E temos aqui, Senhor, a tua resposta. Abacuque, que também é resposta para todo aquele que diz até quando, todo aquele que se sente aterrorizado com tamanha injustiça. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nos faz compreender a necessidade de estar diante de Ti, Senhor, com o coração arrependido, contrito. Deus, não nos permita sair daqui sem entender, sem compreender mais uma vez quem Tu és. Nós lemos aqui, nós cantamos aqui, que Tu és soberano, que não existe um Deus igual a Ti, não existe outro, não existe ninguém mais poderoso do que Tu. Ó Deus, que sejamos tomados por esse temor, não de medo, mas de reverência, de respeito, de rendição, de confiança, Deus, de certeza e convicção, fé, que Tu és o Deus que tem o controle de tudo, até daquilo que não entendemos, até do mal que nos ataca. Tu tens o controle, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, que a nossa mente seja abastecida com as verdades relacionadas à Tua voz, à Tua palavra, ao Teu querer. Em nome de Jesus, abençoa da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam confrontados pela essa palavra, que todos sejam consolados por essa palavra, que haja crescimento, que haja restauração, que haja salvação, Pai. É que eu te peço, sê comigo mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Por essa Abacuque, e nem eu, e nem você, esperaria, né? Clamando por Deus, o Deus que comumente no nosso tempo, na nossa geração, é sempre colocado, é sempre apontado com uma parte de uma realidade que pertence a Ele, que Ele amou, que Ele é o Deus de bênção, que Ele é o Deus dos prodígios e maravilhas. Mas pouca gente se apercebe que esse Deus que é tudo isso, Ele é um Deus também de justiça. Quando Abacuque faz esse clamor, dizendo: até quando, Deus, estou clamando, até quando, Deus, estou gritando, ele não é inocente, meus irmãos. Ele é pecador também. Ele está no meio dessa injustiça, tanto vivida pelo mundo ímpio, como principalmente pelo povo de Deus, que se torna mais culpado ainda. Mais culpado ainda pela vida, pela prática de depravação que estavam vivendo, porque eles tinham os oráculos de Deus. Abacuque não é o primeiro profeta a ser levantado, e nem vai ser o último.
Deus sempre disse, literalmente, como ele queria que o seu povo andasse na justiça. Andar na justiça é andar dentro da vontade de Deus. Não andar na vontade de Deus é andar na injustiça. Aí o mundo, a gente sabe, o mundo anda na injustiça, porque não tem Deus como seu Senhor, como seu soberano, como seu supremo. Aí, meus irmãos, Deus, quando vai se manifestar, o braço dele de justiça é um braço de castigo para o mundo ímpio e de castigo como disciplina para o seu povo. O castigo de disciplina para o seu povo é para levá-lo ao amadurecimento, é para levá-lo a de fato testemunhar o Deus verdadeiro, o Deus que está acima de tudo e de todos. Agora, o castigo, o juízo de Deus para o ímpio sempre foi para a condenação eterna. E não tem como separar os dois. Quando Deus vai agir com justiça, ele quer atingir o povo ímpio e o seu povo. E tudo que foi descrito aqui, do verso 5 até o verso 11, Abacuque viveu. Abacuque, que estava pedindo a justiça de Deus. Certamente ele, como homem, como eu e você, quando a gente pede justiça, a gente se exclui, né? Normalmente a gente pede justiça para os outros. A gente acha que não tem nada a ver com a injustiça, mas a gente sempre tem. Então, meus irmãos, Abacuque, depois da sua oração, ele é surpreendido com essa voz que agora fala não só com ele, mas com todo o povo. Todo o povo. E é interessante perceber, meus irmãos, que Deus não dá uma explicação. Deus dá uma revelação. Deus simplesmente diz o que vai fazer. Ele não explica por quê. Isso é para nos deixar claro que nem tudo, a maior parte das coisas que Deus faz, ele não deve satisfação para nós. Ele não dá explicação. Ora, meus irmãos, o argumento do menor para o maior, do menor para o maior. Você, que é ser humano, quando você está num grau de autoridade, de poder na empresa, que você tem pessoas para liderar, quando você se torna um pai de família, que tem filhos para mandar, tem horas que você diz assim, faça. É desse jeito que eu quero. Mas por que não interessa? Faça porque eu estou mandando. Não é não? Não é assim não? Lá em casa, de vez em quando, eu tenho que exercer essa autoridade. Hoje, eu já não tenho tanto, né? Porque um já saiu de casa, né? Só tem agora uma que eu digo, faça, faça não. Imagina Deus. Imagina Deus. Então, meus irmãos, o que o Senhor responde de forma clara e objetiva, nada mais é do que algo certo de acontecer, e não só certo, é iminente. É certo que vai acontecer, e vai acontecer logo, e de forma inesperada. Eu tenho certeza absoluta que Abacuque não imaginava que a resposta de Deus seria desse jeito. Deus vai punir Israel. O juízo de Deus vem primeiro para Israel. No Novo Testamento vai dizer que o juízo de Deus começa pela casa, pela igreja. Preste atenção, quando Abacuque começa a orar pedindo que Deus escute a oração dele, até quando? Ouve a minha voz, estou clamando. Violência. Na cabecinha de Abacuque, ele está vendo a opressão dos governos sobre o povo de Deus. Ele está vendo a depravação também do povo de Deus. Mas ele acredita que o maior responsável
pelo povo estar daquele jeito, é o governo que está sobre o povo, oprimindo o povo. Ele entende que o povo de Deus está errado, precisa se arrepender. Mas ele acha que se Deus agir logo em consertar, isso aí não é um pensamento muito comum nosso não aqui, de muita gente. Se Deus tocar na liderança, nesses que esbravejam ser o Deus do mundo, aí a igreja do Senhor, ela não vai sofrer tanto. Ela não vai sofrer tanto influências para que venham afrontar a Deus. Então, dentro desse contexto, Abacuque esperava ouvir de Deus o quê? Não se preocupe não, meu filho. Não se preocupe não. Eu sou todo poderoso, eu não já disse? Pode deixar comigo. Eu não já resolvi o problema daqueles que acabaram com o meu povo que fazia parte do reino do norte, as 10 tribos, a Síria? Não se preocupe não. Eu vou resolver. Mas não é assim que Deus faz. O Senhor responde à queixa de Abacuque sem questionar a corrupção, nem de Judá e nem de ninguém. Não questiona, nem diz assim, você está certo. Bom exemplo, Abacuque, você está vendo. Ele não elogia nem nada. O silêncio de Deus é rompido, e pelo que nós lemos aqui, meus irmãos, fica muito claro, pelo menos deveria ficar, que por mais descontrolado, por mais injusto que o mundo esteve, que o mundo possa estar, ou que possa estar no futuro, Deus está sempre no controle. Deus sabe exatamente o que fazer. Então, se fosse para dividir esse texto, a gente dividiria assim. Segura aí, não, já foi, né? Verso 5, convocação. Menino é muito rápido aqui, o pessoal da edição, ó. Os meninos, vamos aumentar o salário deles. Verso 5, olha aí para o verso 5. Convocação à admiração. Deus anuncia uma obra extraordinária. Só o verso 5. Do verso 6 ao 10, descrição dos caldeus, seu caráter, poder militar e arrogância. Verso 11, o verso 11, meus irmãos, é uma delícia o verso 11. Sabe, é uma delícia. Porque Deus vai gastar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos para dizer o que vai fazer com o povo dele rebelde. Aí você pode fazer o link com a igreja, com os crentes, que fica se deixando levar pelas coisas do mundo, pela influência do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E aí passa a idolatrar, passa a fazer um monte de coisa. Vai gastar esses versos tudinho para dizer isso aí que a gente está lendo. E um único verso para dizer que esses que ele vai usar para ser a mão de juízo, disciplina de Deus sobre o seu povo, também vai ter o deles. Certo? Então agora, e aí como é que a gente trabalha o nosso texto aqui, ó? Verso 5, a ação de Deus. Deus parecia em silêncio, Deus parecia imóvel. A impressão que eu tenho quando olho para esse texto, que Abacuque estava vendo Deus assim, ó, de braço cruzado, em silêncio. E Deus, não, meu filho. Eu vou agir. E aí quando Deus começa a falar, é uma surpresa. Do verso 6, Deus diz o instrumento de disciplina. Ele dá nome. E no verso 7 a 11, ele vai descrever suavemente, ironicamente falando, como é que ele vai exercer a sua disciplina por meio desse que é a grande surpresa para Abacuque, para todos eles. Então vamos aqui para a primeira parte. A preparação para a revelação do juízo, a ação de Deus. Perceba, meus irmãos, olha, que no verso 5, assim, um atrás do outro, vai aparecer 1, 2, 3, 4 verbos. 4 verbos. E todos esses verbos aí, que nós vamos ver agora, todos eles são ordens. Ordens. Não é uma sugestão, não é uma explicação, entendeu? É uma ordem. E Deus não fala agora só para Abacuque. Ele fala para todos.
para todos. Olha aí, ó. Olhem. Primeiro verbo. Entre as nações. Vejam. Fiquem maravilhados. É uma palavra só, é um verbo só. E admirados é o outro verbo. Olha aí. Tudo ordem. Meus irmãos, pense aqui na formalidade da quebra de silêncio do Senhor. Deus quer a atenção total do povo para Ele. Para tudo, olhem. Olhem. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Olhem entre as nações. A oração de Abacuque, meus irmãos, ela está resumida à nação de Judá, Reino do Sul. Reino do Norte já era. A Síria já tinha dominado tudo, levado cativeiro, acabou. Agora só tem Judá. Então, quando Abacuque ora, ele está olhando só o seu país, vamos dizer assim. O seu país. E ele pede a Deus que saia do silêncio, faça alguma coisa. Tome uma atitude. E quando Deus vai falar, diz, ó, vocês, eu não sou Deus só da nação, só dessa terra que vocês estão pisando, não. Eu sou Deus de toda a terra, de todas as nações. Por isso ele diz, ó, olhem entre todas as nações, olhem para todas. Não olhe só para a Síria. Não olhe só para a Babilônia. Olhe para todas as nações. E vejam, isso não é redundância não, meus irmãos. É Deus querendo ser enfático. Olhar e ver. É aquele paralelo com ouvir e escutar. Tem gente que ouve, mas não escuta. Não é não? Tem gente aqui agora que está lutando para me escutar. Começa a ouvir a minha voz e de repente o pensamento vai lá, não sei para onde. Aí você briga para trazer ele. Brigue mesmo. Isso aqui é importantíssimo. É a mesma percepção aqui. O Senhor não quer só que eles olhem por olhar. É atenção completa. É como se Deus estivesse pegando assim nas orelhas de todo mundo e segurando aqui, ó, para não ter que virar. Olhe, veja. Aí vai virando assim para mostrar. Todas as nações. Fiquem maravilhados. Esse primeiro verbo aqui, maravilhados, dá a ideia de ficar... Como é que eu coloco isso aqui, irmãos? Esse maravilhado aqui é aquela de espanto. Já o que você não esperava. Aí você vê que tem aquele impacto. Está entendendo? Essa é a ideia dessa palavra aqui, ó. Fiquem maravilhados. É algo espetacular. Aí depois ele diz, e admirados. É algo de ficar com a boca aberta e dizer, rapaz, eu nunca vi isso. Ora, vindo da parte de Deus, deve ser um negócio, deve ter sido uma coisa assim, fora do normal. Mas perceba, que até aqui o Senhor não disse ainda o que é que eles iam ver. Não disse ainda. Ele só está dizendo assim, olha, eu estou convocando vocês aqui para que vocês olhem entre todas as nações e se espantem. Pois eu vou fazer algo incrível e inimaginável. É isso, essa é a ideia dos verbos aqui. Olha, vede, ficai atônitos, maravilhai-vos. O Senhor está preparando eles, não só Abacuque, o que introduziu a fala para Deus e pediu para que Deus saísse do silêncio e saísse de estar parado e agisse. Vede entre as nações uma convocação ampla, maior do que até então Abacuque tinha. Deus não está limitado a uma realidade local, a de Judá, mas no cenário internacional. E é interessante. Até agora ele não disse o que é que eles iam ver. Mas olhe como Deus quer impactar na sua resposta, irmãos. Lembre-se do contexto. Ele quer justiça. O mundo está como o nosso aqui. Está difícil. Porque no tempo de vocês,
Por isso é uma ação para agora, eminente, mas inesperada. No tempo de vocês, eu realizo obra tal. Esse tal aí é para dar impacto quando ele entrar no verso 6. Quando ele revelar o que é que eles vão ver quando olhar para as nações. Como é que vai ser a ação de Deus, como vai ser o juízo de Deus. E para quem vai ser direcionado esse juízo. Ele diz, essa obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Se vocês não virem, se vocês não tiverem a experiência de ver o que eu vou fazer, e se alguém fosse contar para vocês, vocês iam dizer assim, eu não acredito. Eu não acredito. Porque Deus, ele gosta de fazer isso, meus irmãos. De surpreender. De quebrar as nossas expectativas. Por isso que no Novo Testamento vai dizer que Deus faz coisas muito mais do que pedimos ou pensamos. Isaías diz que os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais elevados do que o nosso. Deus é o Deus que faz o inacreditável. Aí eu fico imaginando esse texto hoje em muitas igrejas sendo pregado. Não faz sentido nenhum. Porque as pessoas não querem acreditar num Deus que surpreende a gente. Mas sim que a gente pode surpreender Deus. Que loucura, meus irmãos. Então, o primeiro verso aí, Deus querendo, meus irmãos, Deus querendo aplacar a angústia. Olha que parece contraditório, né, irmãos? É muito parecido, meus irmãos, eu até citei aqui um sermão de introdução, com o que aconteceu com Jó. Jó sofrendo pra caramba. No dito popular nosso, comendo um pão que o diabo amassou, né? Sendo bem cearancês, sofrendo mais do que muleta em sovaco de aleijado. E ele está lá na dificuldade, e quando Deus vai falar para ele, olha, cinge os lombos, rapaz, fica de pé, seja homem. Aí começa a questionar para um homem que está lá, sem dinheiro, os filhos morreram, sem propriedade, sem saúde, o homem está lá na última. Aí Deus chega e diz assim, onde é que tu estava? Quando eu formei, quando eu criei tudo, onde é que tu estava, Jó? Deus sem coração, diga o que você quiser, Deus não se importa com isso. Do mesmo jeito aqui, está Abacuque aflito, violência, eu estou gritando, eu estou clamando. Vou falar com você. Aí ele diz isso no verso 5. Eu que realizo. Em vossos dias vou realizar imediatamente. Vai ser algo espantoso, inacreditável, que demanda de vocês só assistir. Atenção. Então vai ser um juízo de Deus, de espanto, que vai causar incredulidade para aqueles que veem. Que resposta inicial essa de Deus à oração de Abacuque. Hoje eu vi o povo clamando, né? Lá em São Paulo, na manifestação, o povo clamando por justiça, clamando por justiça. Eu dizendo, já pensou? Isso ia acontecer, né? Porque nós temos a palavra, né, irmãos? Estou tentando aqui trazer uma ilustração aqui para nós entrar aqui dentro desse contexto aqui. Imagina aí se Deus respondesse na hora lá. Ei, vou fazer justiça. Aí pensa numa nação, mas sem futuro. Sem futuro aí. Pensa numa nação comunista. A pior que tiver no mundo. Pensa aí, a pior que tiver no mundo. E Deus respondesse hoje, para todo mundo que estava lá clamando, se eu vou resolver essa injustiça aí, eu vou trazer... O que vem na minha cabeça aqui é aquele baixinho lá da Coreia. O que vem na minha cabeça. Imagina Deus dizendo, eu vou levantar lá o fulano de tal, esqueci o nome dele agora. E ele vai resolver isso aí. Com que cara, meus irmãos? Todos aqueles vão ficar com a mesma cara,
que o Senhor quer que Abacuque, ou que o Senhor fez com que Abacuque ficasse e quer que a gente fique. Abismado, espantado. Pois é exatamente isso agora que ele vai fazer. Para onde é que o Senhor quer que eles olhem? Para todas as nações. Para que eles vejam o quê? Fiquem maravilhados com o quê? Admirados com o quê? Que obra tal é essa? Que se eles não vissem, não acreditariam. Ponto. É o nosso segundo ponto. É a disciplina que Deus vai fazer e por quem Ele vai fazer. Olha aí, irmãos. A escolha do instrumento de juízo. Lembra que eu disse? E é para o seu povo, em primeiro lugar. Para o seu povo. Não é para os pagãos, para as nações pagãs, que tinham seus deuses, mas para o povo de Deus, que se deixou influenciar pelos pagãos, estavam prestando culto a Deus como se Deus fosse mais um dos deuses, tantos deuses que tinham ali. Descumprindo, meus irmãos, aquilo que Deus foi categórico em dizer, quando resumiu todos os mandamentos que o Senhor deu, mais de 300, mas resumiu em 10 e os 2 primeiros. Só tem um Deus, só adore um Deus, não faça imagem. Nada de idolatrar. Eu sou o único que sou digno de adoração. Nós lemos isso hoje, quando começamos o culto, na leitura de Isaías. Deus não tem problema nenhum em dizer que Ele é o único. Quando Ele diz que é o único, quando Ele diz que é o Todo-Poderoso, quando Ele diz que quer a glória para Ele, isso não é egocentrismo, isso não é arrogância, não é soberba, porque Ele é Deus, Ele diz o que Ele quiser. Ele é o único que está acima da lei, porque Ele é a própria lei. Aí Deus vai dizer isso aqui, ó, verso 6. A disciplina de Deus, a escolha do instrumento de juízo. Pois eis que trago, suscito. Quem é que traz? O que aqui? Eis que. A primeira pessoa está embutida aí. É Ele, é Deus. Eis que trago os caldeus. Meus irmãos, por isso que eu tentei trazer aqui um dos piores países. E eu sempre considero o pior país aquele país que adere ao comunismo. O comunismo é um instrumento maligno, que matou milhões de pessoas. Até mais que o Holocausto. Muito mais o comunismo. Então, a gente não... Muitos de vocês aqui não têm esse impacto do que é, de fato, um país comunista. De que o governo diz que você tem que comer, você tem que beber, quanto você tem que gastar, quanto tem que ganhar. Ele quer controlar a sua vida. Entendeu? São cruéis, são sanguinários, são opressores. Então, o país que vem na minha cabeça foi a Coreia do Norte. Não sei se existe outro pior. Que ali é fechado, ninguém entra. Então, só para você ter um impacto. Era como se Deus citasse Coreia do Norte. A Coreia do Norte vai trazer justiça e vai começar pela igreja. Eu vou usá-los para castigar vocês. O que é que você sentiria? Aqui a maioria que eu converso assim, quase todo mundo que eu converso. Se você tivesse a oportunidade, qual o país que você gostaria de morar depois do Brasil? A maioria, Estados Unidos. Mas por que não? É tão bonito. Eu queria conhecer a Disney, os parques. Eu queria ir para Hollywood. Ninguém fala, eu quero ir para Cuba. Eu quero ir para Venezuela. O meu sonho de infância, sabe, é morar em Cuba. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Aí imagina aí. Quando eles escutam caldeus, meus irmãos, a gente não tem. Eu estou tentando colocar os irmãos na dimensão aqui, mas infelizmente a nossa cultura, ela não sabe o que é isso. Eu falei aqui, Cuba, a turma nem sente cosca, né? Não sabe o que é lá. Não sabe quem eles são. Todos os líderes que vieram estão ali, o que eles fizeram. Coreia do Norte, não tem noção. Não tem noção. Mas, meus irmãos, quando eles escutam isso aqui,
pois eis que trago os caldeus. Quando eles escutam isso, meus irmãos, é horripilante. É Deus pegando a pior nação, que até então era a Síria, mas a Síria foi subjugada pelos caldeus, que é a Babilônia. Assim também como o Egito. Foram subjugados. Aqui no contexto onde Abacuque está, a potência que está se levantando são os caldeus, os babilônicos, que não é nem ainda com Nabucodonosor. Nabucodonosor vai chegar. É ele que vai chancelar a promessa que o Senhor disse que o povo ia passar 70 anos no cativeiro. Então o Senhor diz: suscito, trago os caldeus. Deus afirma seu agente por trás da ascensão da Babilônia. Esse trago aí não é só de localização, de trazer de um local para o outro. O trago aí é trazer a evidência assim, de como maior nação, a mais poderosa, a mais cruel, a mais impetuosa. E ele diz, não é? Ó, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha aí, irmãos. Nação cruel e impetuosa, uma linguagem forte e negativa, que está sublinhando aqui, meus irmãos, o caráter brutal desses caldeus. Só para os irmãos não esquecer, tá? É Deus respondendo à oração do profeta, que está vendo injustiça. Aí, percebeu não? Deus está pegando os mais injustos da época, os mais opressores da época, para resolver o problema de injustiça. Hein? Marcham para apoderar-se de moradas que não são suas. Indica a natureza expansionista, de ganhar território, de conquistar, de dominar. E aqui não era com licença, saiam. Não, meus irmãos, era morte. A semelhança dos assírios. Ora, se eles venceram os assírios eram carniceiros. Os irmãos lembram do que eu falei aqui? Eles usavam os seus escravos como propaganda, tirando a sua pele e cobrindo os seus palácios, decapitando, cortando em pedaços. Então, se a Síria foi subjugada pelos caldeus da Babilônia, foi no mesmo nível de crueldade. O que é que você acha que vai acontecer com o povo de Deus? Olha aqui, é Deus falando. O Senhor anuncia que levantará os caldeus como instrumento de sua retribuição contra Judá. E Abacuque está dentro, está envolvido. O que é que Deus está querendo dizer aqui, meus irmãos? No verso 5, verso 6. Primeira coisa, que Ele é soberano na história do mundo, não só na história do seu povo. A história do povo de Deus, ela não é feita em um mundo paralelo, não. É feita em um mundo que é controlado por Deus. Tudo é controlado por Deus. Tudo, tudo. Deus é o Deus da história da humanidade. Eles reconhecendo ou não. E nós lemos um texto na quarta-feira aqui. Deus chamando Ciro de meu ungido. E por 2 vezes ele diz assim, mesmo que ele não me conheça, mesmo que ele não relacione a mim ao seu Deus verdadeiro absoluto, é Deus dizendo, eu uso quem eu quero. E a prova é essa, eu vou usar os caldeus. Eu vou usar a injustiça deles. Eu vou usar a arrogância, a soberba, a crueldade deles, a ganância deles. Eu vou usar tudo isso. Meus irmãos, isso é motivo, meus irmãos, de consolo para nós. Então, por mais que o mundo esteja sobre nós, nos causando injustiça, tirando aquilo que é nosso de direito, nos fazendo sofrer na pele, não é o caso ainda, né?
Mas se isso chegasse a acontecer, tudo isso, meus irmãos, olhando aqui para esse texto de Abacuque, é o mesmo Deus. Essas pessoas não fariam nada se Deus assim não quisesse. E não é a questão de Deus permitiu, não, meus irmãos. Essa expressão, Calvino nunca usava essa expressão. Um dos maiores teólogos da Reforma. Ele não gostava de usar essa expressão, Deus permitiu. Parece que a gente quer facilitar. Não, Deus que manda, Deus que usa. E ele não é culpado do mal, já expliquei isso. Ele usa o mal para os seus propósitos, mas ele não é o criador do mal. Então, eu já disse isso em outros tempos, e vou repetir aqui. Eu me sinto muito mais seguro em saber que Deus é que está no controle do mal, do que saber que Deus está permitindo o mal. Por quê? Porque a resposta seria essa. Se Deus está permitindo o mal, por que Ele permite? Por que Ele deixa acontecer? Mas não, irmãos. Agora, se eu sei que Deus está fazendo porque quer, eu sei que meu Deus é um Deus bom. Eu sei que meu Deus é um Deus amoroso. Eu sei que meu Deus é um Deus perfeito. Que nada que Ele faz tem falha. Então eu descanso. Está doendo? Tá. Me deixa angustiado? Deixa. Mas eu me sinto melhor em saber que Deus não está permitindo, Deus está fazendo. Porque eu me lembro quando o Senhor levantou um profeta e disse para falar para Davi, Davi, é o seguinte, tu errou, vai vir retaliação de Deus. Deus aqui te dá dando 3 opções para tu escolher. Quer apanhar dos teus inimigos? Isso, aquilo, outro? Ele disse, não, eu quero cair nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus tem misericórdia. Segundo lugar, nesses 2 versos aqui, que a gente pode aprender, Deus não é só Deus soberano e da história. Isso que eu vou dizer agora é o que normalmente dá um nó na cabeça das pessoas. Deus usa os ímpios para cumprir seus propósitos. Os caldeus foram a vara da sua ira, assim como os assírios. Entendeu, irmãos? Uma terceira coisa, importantíssima. Primeira, Deus é o Deus da história, Deus é soberano, Deus é supremo. Segunda, Deus usa os ímpios. Terceiro, para ficar bem claro, o juízo veio de Deus e não do diabo. O juízo veio de Deus e não do diabo. Verso 6, pois eis que trago. Quem está trazendo? Deus. Quem foi que ele usou? Nabucodonosor. Para invadir Jerusalém. Porque Deus determinou que assim fosse. Da mesma forma que foi Deus que quis que Jó passasse por tudo que ele passou. O diabo, lá no texto, tem o mesmo papel de Nabucodonosor, o mesmo papel de Senequeribe, o mesmo papel. Foi instrumento de Deus. Mas, pastor, eles fizeram coisas horripilantes. Nenhum deles ficaram sem castigo. A semelhança dos caldeus. Verso 11, eles não vão ficar sem castigo. Entendeu? Deus vai punir aqueles pelos quais ele usou para punir o seu povo. Ponto. Mas, pastor, isso é loucura. Então vai questionar Deus. E cuidado. Porque está aqui. As 2 coisas no nosso texto. As 2 coisas. Quarta coisa. Para ser didático, tá? Primeira, Deus é soberano sobre a história. Deus usa ímpios. É Deus que faz, não é o diabo. Foi Deus que fez, no caso aqui. E quarto, esse tipo de ação de Deus choca até os mais piedosos. Abacuque ficou em choque. Ficou, pastor? Ficou. Esse é o próximo sermão. É o próximo, que é do verso 12 até o 1 do capítulo 2. Ele entrou em choque quando ele ouviu isso aqui, de Deus.
ficou chocado. Agora escute isso aqui. Esse dilema de Abacuque, meus irmãos, ecoa questionamentos modernos sobre o uso de nações perversas para juízo divino, como no caso do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Aqui vocês conhecem a história do nazismo. Quantos judeus não foram mortos ali? Mortes cruéis. Quem é o culpado? Hitler. Deus permitiu aquilo dali? Não, irmãos. Deus fez aquilo dali. Assim como ele fez aqui pelos caldeus. Os caldeus seria o Hitler. Hitler era ganancioso, era megalomaníaco, ele se achava. Mas Deus usou ele. Mas, pastor, muitos judeus foram mortos injustamente. E você acha que aqui não? Você acha que aqui não? Você não tem noção, crente. Você não tem noção do que foi isso aqui. Você não tem noção, mas hoje você vai sair da inocência. Porque no nosso ponto 3, depois de ver a ação de Deus, a disciplina de Deus, que foram os caldeus, agora a descrição. Quem eram esses caldeus? Veja se isso aqui não é característica de um Hitler da vida. Diga se isso são características desses líderes comunistas da Venezuela, da Cuba, Coreia, da Rússia. Olhe o que nós vamos ler agora, se isso aqui não são parte do caráter desses líderes. Olha para o texto aí. De forma clara e objetiva, o Senhor fala tudo isso aqui. Meus irmãos, o que é que o Senhor quer causar no coração de Abacuque? O pobre já está aperreado. Ele está gritando violência. Ele está gritando socorro, me ajuda. E ele ouve um negócio desse, meus irmãos. Ele ouve, mais violência virá, meu filho. Mais violência. Você sabia que tem certos tipos de incêndio? Certos tipos de incêndio. Fogo. Que não se apaga com água. Se apaga com o quê? Com o quê? Dou um doce. Se apaga com o quê? Um fogo maior. Fogo maior apaga fogo menor. Mas não vá tentar isso em casa. Tá certo? Não vá tentar isso em casa. Mas há situações que para se apagar um fogo é necessário fogo maior. Você já deve ter visto isso em queimadas. Aí a queimada vem se aproximando, aí cria-se um fogo ainda maior, faz um rastro de fogo para aplacar aquele fogo que está vindo. É isso aqui. Isso aqui não é de se espantar, não. Você está orando, Senhor, livra-me, está doendo, está machucando. Aí Deus diz, vou te surpreender. Olha o que é que eu vou fazer. Olha quem vou usar. Só vai acreditar porque tu vai ver, Abacuque. Abacuque e todos vocês, viu, meu povo? Se vocês não virem, vocês não iam acreditar. Deus, manda aí, Todo-Poderoso. Está aí, ó, verso 7. Eles são pavorosos e terríveis. Meus irmãos, que loucura, meus irmãos. Eu digo, Deus, eu só acredito nisso, Deus, porque eu acredito na tua palavra, que tu é Deus Todo-Poderoso. Porque senão, meus irmãos, é entregar a carteira de membro e dizer, quero não. Pavorosos, terríveis, fazem as suas próprias leis, estão acima da lei, eles fazem as próprias leis. Na hora que não estiver favorecendo, faz outras. E ninguém impede eles. Impõe a sua dignidade. Esse tipo de gente, ele não quer seu respeito. Ele não quer seu respeito.
Ele quer a sua reverência. Que vocês digam o que ele quer, que você diga o que ele é. Ele não está preocupado se pelas costas você não respeita ele, mas que diante dele você se dobra. Eles obrigam você a ser dignos a eles. Hã? Parou aí? Agora ele vai ilustrar isso aqui. Deus, que é Jesus, né? No futuro encarnado. Jesus, quando ia falar, falava muito em parábolas, gostava de contar histórias do cotidiano para as pessoas entenderem o ponto. Aí Deus agora vai comparar eles, né, com animais. Que tipo de animais? Ó, lá vai. Ó. Os seus cavalos aqui entendam, é o exército deles. É o exército deles, tá? Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Não tem aquele programa, não sei o que, International Geographic, que às vezes passa as coisas do mundo dos animais. Você já deve ter visto um leopardo. O bicho é veloz. Ele quando vai, dificilmente ele erra. Ele fica ali na espreita, e quando ele diz, dá, deu. Ele já sente o gostinho aqui do sangue da sua presa. Ele vai lá e pega. E eles dizem, ó, a eficiência desse pessoal. Ó. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos. Aí ele ainda dá essa deixa aqui, ó. Ao anoitecer. Esse cara tem visão de super-homem. Enxerga no escuro. Hã? Ninguém consegue se esconder. Ah, eu vou para a noite. Não, não dá. Eles são igual lobos quando estão caçando à noite. Os seus cavaleiros, olha que impressionante, se espalham por toda parte. São muitos. Se espalham. Eles cantam por toda a terra. Não tem quem vença eles. Eles estão em todos os lugares. É como se eles fossem oniscientes. Estão em todos os locais. Tudo é presa para eles. Não tem escapatória. Aí ele dá aqui um upgrade aqui, ó. Ele vem com um terceiro animal para fechar, ó. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como o quê? Como um passarinho, um pardal. Um periquito? Não. Olha aí, ó. Como águia. E com sede. Sede da caça, ó. Que se precipita para devorar. Se precipita é a imagem de daquele, como é que chama? Um avião vai aqui e dá aquela rasante, é? Vazante, é? Rasante, é? Entendeu? Olha aí, meus irmãos, isso é a resposta para a oração de Abacuque. Eles, verso 9, vêm para fazer o quê? Violência. Olha para o verso 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Está aqui a salvação. Vocês acreditam, meus irmãos, que até aqui no verso 9, isso aqui é resposta de Deus de livramento e salvação para o seu povo? Em uma palavra. Em uma palavra. Disciplina. Disciplina. Como é que o meu pai, o seu pai, nos colocava no caminho certo quando a gente errava? Não olhe para hoje não, hoje está tudo diferente. Hoje tudo é conversa, né? É dialogar, dar um presentezinho, né? Na minha época não. Chibata. Na minha época era chinela, cinto. E dependendo da gravidade, era a fivela virada para baixo, para acertar. Não corra, não. Eu já disse para os irmãos, eu apanhava mais da minha mãe. E eu sabia, quando a chibata vinha valendo, quando ela mordia a língua, minha mãezinha.
Quando ela mordia a língua, eu digo, eita, meu irmão, ela vem com vontade. Ela vem com vontade. Mas era para me colocar no prumo. Aí os crentes hoje acham que Deus vai colocar a gente no prumo. Ah, meu filho está tão desanimadinho. Está tão desanimado. Oh, não está querendo ir para a igreja, não. Ah, que o bichinho está sendo oprimido no emprego. Só está ganhando um salário mínimo. Vou colocar ele para ser o patrão dessa empresa. Aí ele vem para a igreja feliz da vida porque eu aumentei o salário dele. Oh, está tão tristinha. Não consegue arranjar um namorado. Não consegue arranjar um namorado ou uma namorada. Mulher, um homem, homem com mulher, tá? Eu vou dar um namorado para ele, para ela. Para vir para a igreja. Ah, o bichinho sofre tanto. Tão humilhado, porque me serve e não tem casa própria. Mora de aluguel. Vou dar uma casa para ele, ele vai se animar, vem para a igreja. Vai esperando. Remédio para crente frouxo. Remédio para crente desanimado. É disciplina. É apanhar. Para criar vergonha. Está aqui, eu não estou inventando não, está aqui. Verso 2, eu estou pedindo a tua ajuda. Não é não? Olha a violência. Aí como é que termina o verso 9? Termina não, a metade do verso, né? Estão determinados, ou eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Olha aí, Deus dizendo, ó, não quiseram andar sobre a minha administração, foram desobedientes a mim, vão passar um tempo sem poder me cultuar, não vão ter mais o templo para me cultuar, vão ser levados cativos. E não vai ser dificuldade nenhuma, vocês vão ser levados como quem levaria. Não é a coisa mais fácil do mundo não pegar areia, irmãos? Não tem resistência nenhuma. Você pegaria aqui e leva para onde você quiser. É Deus dizendo. Aí alguém podia pensar, não, mas nós temos governadores aqui poderosos que vão nos defender. Esses governos que estão aí, nós acreditamos neles. É? Olha o que Deus está dizendo. Ó. Zombam dos reis. Nabucodonosor zombava dos outros. Não dá para mim isso aí. Não dá. Os príncipes, os governadores, são motivo de riso para eles. Riem de todas as suas fortalezas. Ou seja, do seu exército, da sua segurança. Normalmente tinham muitas barreiras até chegar, né, no centro do poder de uma nação. A nação dos caldeus, os babilônios, estavam tão poderosos, e foi Deus que deu esse poder a eles, que era irresistível. Eles olhavam para os outros e faziam rir. É como a história do Golias, antes de chegar Davi, né? Golias olhava e dizia, quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Ah, o cara desse tamanho, quem é que vai disputar comigo aqui? Era assim que Deus colocou o instrumento de disciplina e descreveu-os aqui. E o verso 10 termina, porque amontoando terra as conquistam. Então passam, verso 11, então passa como passa o vento e segue adiante. Então veja aí, do verso 7 até a parte A do verso 11, Deus descreveu aqui o seu instrumento de disciplina para o seu povo. Vai começar pelo seu povo. Os caldeus são descritos por Deus como uma nação amarga e impetuosa, pavorosa, terrível. Mas eu vou colocar aqui de uma forma mais didática. Verso 1:6, cruéis, guerreiros impetuosos, não respeitava nenhum poder e deixava rastro de destruição. Eles tinham instinto de perversidade, expansionista, insaciáveis em suas conquistas. Quanto mais eles ganhavam, mais eles queriam terra. Terra para eles era domínio, era poder. Implacáveis, que faz sinônimo a cruéis, eram truculentos, desumanos, sem piedade com os velhos e crianças. Se você ler Lamentação 2, 21, 4, 5, o capítulo 5, do 11 ao 18, você vai ver lá. Jeremias, que é conterrâneo,
viveu no mesmo período. Vai dizer lá o que os caldeus babilônicos fizeram. Foi brincadeira não, irmãos. Muita gente morreu. Era a disciplina de Deus. Era Deus disciplinando o seu povo. Eram absolutistas, criavam suas próprias leis. Como eu disse, estavam acima das leis. Eram irresistíveis, comparados a leopardos, velozes, lobos, famintos e águias, letais na sua caça. Conquistadores insolentes, agiam com violência, escarneciam de reis e fortalezas, confiando na sua força. Eram megalomaníacos, divinizavam seu próprio poder, acreditavam ser invencíveis. É a última parte do nosso texto. E aí, meus irmãos, na parte final do texto, vem a sentença para esse povo. Tornaram-se culpados estes. Tudo que eles fizeram como instrumento de Deus para disciplinar o povo, Deus os responsabiliza. Aí aquela pergunta, mas não foi Deus que mandou? Foi. Então Deus é culpado. Deus não é culpado e acabou. Por quê? Porque ele está dizendo que não é. Aqui, tornaram-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Você vem lendo e diz, é Deus que está fazendo. É Deus que está usando os caldeus. Deus é o grande supremo governo, imperador, seja o que você quiser dar nome de autoridade, é Deus. Os caldeus são só um instrumento. Aí você diz, então é culpa de Deus. Deus é o culpado do mal. Não. Por quê? Porque o texto não termina dizendo isso. O texto diz que o culpado foram eles. Isso acontece direto aqui nas Escrituras, até no Novo Testamento. Quando vão perguntar quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Atos vai dizer que tudo ocorreu pela determinação de Deus. Deus determinou tudo que acontecesse daquele jeito. Então, o culpado é Deus? Não. O culpado é aqueles que fizeram. Eu me dou por satisfeito com as duas coisas. Deus fez, Deus não permitiu. Deus fez. Isaías deixa muito claro. Vai ser levado para o matadouro como ovelha, que não tem pecado. A Deus agradou moê-lo. É Deus. Mas quem é o culpado? Nós, os nossos pecados. Aqui, do mesmo jeito. Então, meus irmãos, nunca reconheceram a soberania de Deus, por isso foram levados à ruína. E nós vamos ver isso aqui, ó, como eles foram culpados e condenados, no capítulo 2, a partir do verso 6. Dá só uma olhadinha aí, que tu vai ver, é um sermão mais para frente, que nós vamos ver Deus vindo sobre esses, pelos quais ele usou para ser instrumento dele, para usar contra a injustiça da qual Abacuque clamava. Então, vou até beber água, irmãos, que o negócio é pesado, não é não? Está com medo? Está com medo? Ficou com medo? Ficou com medo aí? Está com medo? Quem eram os caldeus? Verso 7. Arrogância pura. Quem eram os caldeus? Verso 8. Um poderio estrondoso. Verso 9. Destruidores. Verso 10. Zombadores. Verso 11. Idolatravam o seu próprio poder, se achavam deuses. E foi essas desgraças que Deus usou para responder a oração de Abacuque. O que é que a gente pode aprender aqui, irmãos? De tudo que eu já falei. Estou partindo para o final. Primeira coisa. O pecado do povo de Deus traz disciplina.
Não fique achando você. Deus não é esse Deus dessas igrejas aí, tá? Que coloca ele como aquele que é só você pedir que ele vai te dar. Que ele é o Deus que vai te colocar como cabeça e não cauda. Ei, cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Hebreus diz que Deus não deixa que zombem dele. A mesma mão que salva é a mesma mão que disciplina. Salvação, meus irmãos, é uma vez. Deus deu, ele não vai tomar. Mas como nós somos rebeldes, junto com o braço da salvação, tem um braço da disciplina. E Deus nos disciplina porque pecamos. Quando Abacuque ora a Deus, ele não consegue enxergar que o que mais incomoda Deus não é tanto a injustiça do mundo pagão, ímpio. O que mais incomoda a Deus é ver o seu povo que está em pecado e que eles têm um Deus misericordioso que só basta olhar para ele, recorrer a ele, pedir perdão, abandonar o pecado e seguir na vida de santificação. E não fazem isso. É isso que deixa Deus irado. Ao ponto de quando vai responder um indivíduo, usando nosso linguajar bem cearancês, um indivíduo que está aperreado. Aperreado. E aí isso aplica a você. Eu não sei qual é o seu aperreio hoje. Mas certamente o seu aperreio hoje tem vestígios de pecado. E quando eu digo pecado, eu não quero que você pense assim, eu não estou roubando, é pecado. Eu não estou adulterando, é pecado. Eu não estou mentindo, que é pecado. Não, eu estou querendo que você pense o seguinte, a sua incredulidade, você confiar no seu braço, você achar que o que sustenta você é o seu emprego, você achar o que sustenta você é os bens que você tem, é você achar que o que sustenta você é as qualificações que você tem, a habilidade que você tem, seja para falar, seja para escrever, seja para aconselhar, seja para resolver conflitos e problemas. E aí, todas essas situações deixam você desgastados e aflito. Aí você ora a Deus e pede para que Deus haja, e Deus vai dizer para você, você precisa apanhar para entender que eu que sou Deus e não você. Que você tem limitações. E os meus planos é você que tem que buscar entender e viver. E não sonhar planos e querer que eu sonhe os seus planos. Não é isso que a gente vê em muitas igrejas? Não é isso que a gente vê em algumas músicas? Não é isso que a gente viu um dia desse aí, um indivíduo falando? Olha, se Deus te fez pensar numa coisa, você sentiu o cheiro, você abraçou, Deus vai te dar. Meus irmãos, que idiotice! Que idiotice, irmãos. Aí lembre-se, às vezes a disciplina de Deus vem de onde você menos imagina, que é o caso aqui, né? Deus pode usar nações ímpias para executar seu juízo. Eu vou contar aqui um episódio que aconteceu na minha vida, mas isso aqui não é normativo, não. Isso aqui não é normativo. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, não, tá? Deixo aqui bem claro. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Logo no começo do meu ministério pastoral, e todo começo ele é difícil. Eu estava na transição de sair do meu comércio e não tinha pressão nenhuma da igreja. Eu entendi que eu precisava me dedicar à igreja. E não dava para me fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ter o meu comércio e ter a igreja. Não é? Porque chegou um ponto que eu não estava nem fazendo, eu entendi assim, eu me cobrava assim, que eu não estava fazendo como eu gostaria de fazer na igreja e também não estava dando valor ao meu comércio. Eu já não tinha tanta vontade de ir, né? Quando chegava lá, eu gostava de ficar lendo a Bíblia, o cliente chegava, eu ficava lendo a Bíblia, às vezes tocando. Enfim, chegou uma hora que as circunstâncias me fizeram fechar o comércio e vir viver da obra. Muitas dificuldades. Um dia,
Mas isso é pecado meu. Eu não estava confiando no Senhor. Não estava confiando no Senhor. Eu não parava para pensar, se Deus me tirou até aqui, dificuldades a gente vai passar. Né? Então eu tenho que confiar em Deus. Estava me faltando confiança, eu estava muito aflito, e para não mostrar a minha fraqueza para minha esposa e tal. Nessa época só tinha o Tiago, não tinha a Débora ainda. Então, nesse dia, eu saí de casa para dar uma volta. Né? Se eu não aguentasse, fosse chorar, eu chorava andando no meio da rua. Né? E aí eu me lembro que eu estava andando, caminhando e dizendo, eu vou largar esse negócio, vou voltar para o comércio, não dá não. Né? Várias coisas. E tudo isso, meus irmãos, era falta de fé, de confiança no Senhor. Não é? Aí eu ia caminhando, meus irmãos, de longe eu vi um cara vindo, ele não estava 100% embriagado, mas também não estava 100% sóbrio. Ele estava balança. E ele vinha com um copo de vinho na mão. E eu fui, e ele vinha. Quando ele chegou perto de mim, ele pegou no meu braço, exatamente nesse braço aqui, ele pegou nesse meu braço aqui, apertou, que eu já, por questão de reflexo, eu já ia me defender, né? Mas ele pegou e disse assim, não tenha medo não, Deus não vai te deixar faltar nada. Aconteceu isso, irmãos. Deus usou um ímpio, para mim, aquele era um ímpio, e me exortou. Eu não estava mais conseguindo ver nas escrituras, quando eu lia, nos sermões que eu pregava, não vinha nada na minha mente, eu estava profundamente precisando de uma disciplina, que está anos-luz dessa aqui, né, irmãos? Mas o link aqui é esse, que quando você não escuta mais a palavra de Deus, você não dá ouvido a elas, e no caso eu que pregava, e você não consegue conversar com ninguém porque não quer desmoronar, até porque a percepção que as pessoas têm de uma liderança, de um pastor, é que ele é um super-homem, né? Que pastor não chora, que pastor não come, não bebe, não se diverte. Pastor é só prega e resolve o problema dos outros. O pessoal acha que é isso, mas não é. Pastor também sofre. Então dá um chute, manda tudo embora, entendeu? De comprar metralhador e sair na hora de pregar e matar todo mundo, entendeu? Não, estou brincando. Aí nesse dia, foi uma chamada. Rapaz, como é que pode? Depois eu fui investigar quem era esse indivíduo. Aí eu descobri que ele era um dono de um mercantil, mais na frente. Era um ímpio mesmo. Era aqui no caixa e uma coisa de vinho aqui, bebendo. Era um cachaceiro. E eu fiquei, meu Deus, como é que pode? E quando eu estava estudando esse texto, é isso que eu estou dizendo para os irmãos aqui, ó. Deus pode usar nações ímpias para executar seu juízo. Coisa que você nem espera, pois eu recebi aquela palavra de exortação de uma pessoa que não era. Ora, se Deus usou até jumento, né, no Antigo Testamento, Deus usa quem quer. Agora, vantagem nós temos quando nós escutamos já a palavra de Deus diretamente, através da igreja, da pregação, dos discipulados, das reuniões, na sua meditação. E olhe como Deus é amoroso. Olhe como Deus é amoroso, meus irmãos. Parece que não, né? Mas o braço de disciplina de Deus é um braço para chamar a atenção. Como é que eu vou chamar a atenção desse povo? Eu já fiz milagre, já fiz prodígio, eu já fiz tanta coisa por eles, e eles sempre se rebelam contra mim, sempre se voltam contra mim, mas eu tenho uma aliança com esse povo, eu não vou quebrar. Então eu vou fazer algo sobrenatural. Eu vou usar quem eles menos imaginam para trazê-los para perto de mim. Esse é o propósito de Deus. Deus nunca quis e nunca quererá, melhor dizendo, que a gente se ache autossuficiente. Por isso, meus irmãos, que no Novo Testamento, essa autossuficiência, ela está sempre relacionada com estabilidade financeira. O indivíduo, quando ele tem grana suficiente, até demais, quando ele tem tudo aquilo que a maioria das pessoas não tem, a tendência dele é confiar nessas coisas. Então, dinheiro é problema? Não. Riqueza é problema? Não. Mas é perigosa. É perigosa. Todas as vezes que o povo de Deus entrou em ascensão, um governo legal, tudo bem, o povo se corrompeu. Aqui em questão,
Deus levanta o que de pior tinha, meus irmãos, na época. Então, repito, se Deus hoje fosse disciplinar a igreja dele no Brasil, a semelhança do que ele fez no período de Judá, ele ia levantar a pior nação. Na minha cabeça, a pior hoje seria a Coreia do Norte. Fechada, ninguém sabe o que é que acontece ali. Entendeu? Eu não vejo ninguém sonhando nas férias ir para a Coreia do Norte. Não vejo ninguém. Só tem medo. Entendeu? Tem gente que tem medo. Por exemplo, se eu fosse pegar um avião para ir para a Europa, eu dizia, ele não faz rota e passar ali perto da Coreia, não. Né? Nem sonhando eu quero passar perto daquele negócio ali. Deus ia usar a pior nação. Meus irmãos, o Deus que surpreende, e aqui é a minha conclusão, tá? A descrição dos caldeus em Abacuque nos lembra que Deus é soberano sobre as nações e usa até mesmo instrumentos ímpios para cumprir seus propósitos. No entanto, nenhum império ou poder humano pode desafiar Deus sem consequências. Assim como os caldeus foram usados para disciplinar Judá, mas depois enfrentaram o juízo de Deus, como eu mostrei para os irmãos, capítulo 2, nós vamos ver no sermão mais adiante. Também hoje Deus governa sobre os acontecimentos da história, corrigindo o seu povo e julgando aqueles que se exaltam acima dele. Então essa passagem é que eu vou para minhas aplicações finais. O tempo já estourou, né, irmãos? Tinha muitas, eu vou fechar em duas aqui, tá? Realmente meu tempo estourou. Deus disciplina seu povo por amor. Por mais que seja difícil digerir isso aqui, isso é porque Deus quer manter a aliança com seu povo. Ele vai bater, ele vai machucar para que o seu povo o adore e o coloque no lugar que ele sempre deveria estar. E segundo, meus irmãos, por mais que seja pesado, que foi pesado, esse poder humano que Deus aqui levantou, do verso 6 até o 11, e verso 7 em diante, as características, por mais pesada que for, mas foi um governo humano, passou. Passou, meus irmãos. O povo de Deus continuou. Com todas as mortes, com toda a crueldade que aconteceu, o povo de Deus continuou e veio. Hoje tem a igreja do Senhor, e por mais que a igreja seja perseguida, e por mais que a igreja seja disciplinada por Deus, Deus é eterno e aqueles que ele salvou também o são. Então não saia daqui com uma perspectiva exagerada de um Deus que é ruim, de um Deus que é sem piedade. Deus é justo e ele continua sendo um Deus de amor. Porque o compromisso que ele tem, ele jamais vai quebrar. A aliança que ele fez, ele jamais vai quebrar. Então, se você tem aliança com Deus, se considera crente, mas está vivendo em pecado, a única coisa que você tem que fazer, se arrependa e volte para o Senhor. Volte para o Senhor, porque não tem pecado maior do que o poder da graça do Senhor para um coração arrependido. Se você ainda não confessou Deus como seu Salvador, o faça às pressas. O faça como se Deus viesse amanhã, ou como se você fosse morrer hoje. O faça, porque essas figuras aqui, os caldeus babilônicos, os assírios e tantos outros mais, de juízo, de desgraça, são figuras reais, mas são sombras comparadas com o grande juízo final, quando de fato o Senhor não mais levantará uma nação, um homem, para que ele exerça o seu juízo de condenação e de disciplina do seu povo para a salvação. Não mais, ele mesmo virá, como o Novo Testamento diz, ele virá, como o Apocalipse diz, no seu cavalo branco, e ele vai trazer a espada da justiça. Nesse dia, meus irmãos, aí não tem mais jeito, não tem mais jeito. Até lá, igreja do Senhor, saiba, quando você disser, até quando, Senhor? Pense bem
Quando você disser, Senhor, me escute, que talvez a resposta dele possa surpreender você. Mas mesmo que a resposta dele lhe surpreenda, confie, porque nós já ouvimos aqui, vamos ouvir de novo. Ele disse, Abacuque aprendeu, o meu justo viverá pela fé. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra. Te dou graças.